Quero ministrar uma palavra. Queria a sua atenção, muito preciosa, tá? Para a gente ministrar essa palavra. É uma parte dela, eu tive que dividir em várias etapas, mas é uma parte. Deixa eu controlar o meu horário aqui, para a gente ter. Amém. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, me ajude nesse espírito de adoração, de oração. Pai querido, nós apresentamos as nossas vidas, a vida dos nossos irmãos, para que a Tua mensagem, Senhor, da palavra, possa entrar no coração e fazer ali morada e trazer frutificação. Eu peço, Senhor, nessa noite, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor, fazer o querer e o realizar nas nossas vidas. Pai, perdoa nossos pecados, perdoa as nossas falhas, na mente, no coração, na vista, na visão, na nossa boca, no nosso procedimento, que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa usar a nossa voz nessa noite e usar, Senhor, os ouvidos e o coração dos irmãos para que eles recebam instrução nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, toma o controle, Senhor, dessa palavra, dessa ministração. Toma o controle dessa igreja, Senhor. Ministra essa igreja, fala essa igreja, faz essa igreja frutificar. Derrama a essência, derrama reino, Senhor. Visão de reino e de avanço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Irmãos, cadê o meu cameraman? Tem que apertar ali. Amém? Amém. Bora ver. Irmãos, o tema da mensagem hoje é reino ou religião, tá bom? Reino ou religião. Então, irmãos, eu vou fazer uma ilustração daqui a pouco, para você entender um pouco sobre reino e sobre religião de uma maneira prática, amém? Talvez eu vá pegar uns 2 atores de novo aí, amém? O que você quer viver? Qual é a proposta de Deus? É viver reino ou é viver religião? Amém? Para a gente explicar um pouco sobre reino, eu teria que ter outra mensagem, com vários versículos, já está pronta, para mostrar detalhes a respeito de reino. Mas, para você entender, reino diz respeito à questão do governo, amém? Reino é uma palavra de autoridade, de governo e de autoridade. Para você entender reino, você tem que entender que existe um rei, um monarca, certo? Esse rei é Jesus Cristo é o nosso rei, amém? Existe um ambiente desse rei reinar, amém? Que é um território, e que o interesse desse rei é expandir o seu reino nesse território e além desse território. E existem os súditos, os cidadãos do reino, que somos nós. A Bíblia diz que a igreja, que o povo de Deus é um povo de reino e sacerdócio. Amém? Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, tá? E somos reino e sacerdócio. Amém? Então, reino não tem a ver com aspecto de religião, irmãos, tá? Preste muito bem atenção que quando Jesus veio, ele trouxe uma palavra nova, que era nova para nós, mas que era usada comumente naquela época. Qual era a palavra? Ele disse lá em Mateus 16, ele disse: olha, eu venho até vocês e eu vou edificar a minha igreja e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Se lembra disso? E essa palavra igreja, nós já estamos no Ruiós, ela significa eclesia ou eclésia, e aqueles que foram chamados para fora, amém? Então por que Jesus não falou ali, irmãos, olha, eu vou edificar a minha sinagoga, já que ele era um judeu? Ele podia falar isso, né? Já tem sinagogas, aliás, naquela época já existiam muitas sinagogas, amém? Existia uma estrutura toda organizada, além do templo, do grande templo de Salomão, reconstruído por Herodes, existiam muitas sinagogas. Ele podia chegar, olha, eu sou judeu e eu vou edificar a minha sinagoga, a minha sinagoga vai ser diferente de todas essas outras sinagogas, porque ele não tinha a ver, irmãos, com aspecto religioso. O templo, sim, o templo tem a ver com a religião de Deus, né, com tudo que o Senhor mostrou para Moisés ali, beleza. Mas o Senhor não veio trazer, irmão, um aspecto religioso, ele veio trazer um reino, amém?
Então ele veio nos fazer súditos desse reino, nos deu a sua vida. E ele pregou sobre isso, ele disse: olha, arrependei-vos, porque é chegado até vós o reino dos céus. E ele falou para Nicodemos: Nicodemos, que nasce da água, que nasce da carne é carne, aquele que nasce da carne do sangue é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito, né? E assim, só através desse arrependimento, Nicodemos, é que você vai poder entrar no reino dos céus. A pergunta era essa: Senhor, como eu posso entrar no reino dos céus? Como eu posso entrar no reino? O jovem rico perguntou também a respeito de como eu posso, Senhor. Então Jesus pregou, desde Mateus 5, Mateus 6, 7, ele prega a respeito do reino, amém? Então o reino não é uma religião, tá? E quem é que poderia, por exemplo, lá de Mateus 16, ter uma eclesia? Quem poderia, irmãos? Só para mostrar um contexto para vocês entenderem, amém? Essa palavra eclesia ou eclésia significa no grego aqueles que foram chamados para fora, assembleia dos que foram chamados para fora. Para que eu, naquela época, vamos dizer, que eu quisesse ter uma eclésia, o que eu precisava ter? Primeiro, irmãos, né, é uma palavra grega que migrou dos gregos para os romanos, tá? É uma assembleia, uma reunião mais política, irmão, uma convocação mais política do que religiosa. A palavra mais política no sentido de governo, tá, irmãos? Eu estou falando no sentido de governo, de dominar, né? De expansão, de ocupação. É mais político nesse sentido do que no sentido religioso. Então o que Jesus fez? Ele te ensinou a respeito disso. Então naquela época, se eu quisesse, por exemplo, quais eram as características necessárias para que eu tivesse uma eclésia? Todo mundo podia ter uma eclésia, Solimar? Não. Todo mundo não podia ter uma eclésia. Eu não podia chegar lá simplesmente e dizer: ei, vou montar uma eclésia aqui, uma reunião de várias pessoas, de um grupo exclusivo, de um grupo seleto. Não podia, porque até o Império Romano dizia: aqui é uma rebelião, né? Primeiro, irmãos, tinha que ter cidadania. Amém? Tinha que ter cidadania ali. Tinha que ser alguém que tinha cidadania. Outra coisa, tinha que ter uma influência sobre um determinado grupo. Por exemplo, um senador, tá bom? Ele podia convocar uma assembleia. Por exemplo, aqui, irmãos, aqui no nosso município, quem pode convocar uma assembleia legislativa? Quem são? É o prefeito e quem mais? E os vereadores. Eles têm essa autoridade, eles são legitimamente, então é uma palavra mais legítima, tá? De governo, de legislação e de lei, do que uma palavra religiosa. Por que eu estou falando isso? Para entender que o reino de Deus, irmãos, não se trata de religião, mas se trata de avanço, se trata de nascer de novo, se trata de gerar filhos espirituais que nascem de Deus, amém? Quantos estão comigo aqui, irmão? Presta atenção, vai dizendo amém aí. Olha, aqui quem falar amém, eu vou apontar para o outro para dizer amém. Então, irmãos, presta atenção nisso aí. Então um senador, por exemplo, ele chegava e dizia: eu vou fazer uma eclesia. Então ele convocavam outros senadores, colocavam outros ou cidadãos daquela época que tinham influência, e fazia aquela reunião. Geralmente fazia aquela reunião e tratavam de assuntos, né? Assuntos da comunidade, tá? Assuntos da comunidade. Então, irmãos, o que é a igreja? É uma eclesia, é os chamados para fora, é os que estão chamando as pessoas para participar dessa reunião, que são nascidos de novo em Cristo Jesus, amém? Então, irmãos, não se trata simplesmente de um culto religioso, mas uma ocupação de reino. Por isso que Jesus falou assim, olha o que Jesus disse. Jesus falou: olha, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Arrependei-vos, para que vocês possam entrar no reino de Deus. Porque o meu reino não é comida nem bebida, mas alegria e paz do Espírito Santo. E ele começa a tratar disso aí. Na outra mensagem, eu vou detalhar essas questões da autoridade de reino. Amém? Então, irmãos, é sobre esse reino de expansão, sobre esse reino de você pregar o Evangelho, de você anunciar a Cristo, de você levar Jesus às pessoas como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que nós estamos falando hoje. O Evangelho não é colocar a pessoa simplesmente
dentro de uma igreja dizer agora tu é crente e tu é um evangélico. É muito mais que isso, irmãos, amém? É se tornar filho de Deus, amém? Então, eu quero dizer para você, irmãos, nós estamos habilitados, segundo a lei de Deus, a fazer parte sim de uma eclesia, de uma comunidade voltada para Deus, amém? Quantos entenderam isso? Amém. Mateus capítulo 12, versículo 28, diz o seguinte: se porém, Jesus está falando, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Irmãos, só para entender isso aqui, trouxeram um garoto que estava extremamente possesso, endemoniado, até os discípulos. O pai desse garoto vai lá e leva esse menino para que os discípulos pudessem expulsar o demônio daquele menino. Só que o menino estava carregado de demônio, tinha muito demônio, correto? E os discípulos foram lá, os apóstolos foram lá e tentaram, e não conseguiram expulsar. Jesus falou: até quando estarei convosco, né? Homens de pequena fé. E levam até Jesus, e Jesus expulsa esse demônio, né? O menino cai no chão, se contorce todo, e Jesus expulsa. Os religiosos que estavam ao redor de Jesus, os fariseus principalmente, os acusadores, o que eles fizeram? Eles disseram: olha, ele expulsa demônios pelo príncipe dos demônios, que é Beelzebul. E Jesus, é lá nessa passagem que Jesus disse: se tiver um reino, como pode Satanás expulsar o próprio Satanás? Um reino dividido não subsistirá. Então Jesus está falando aqui: se porém eu expulso demônios, se vocês estão dizendo que eu expulso demônio, né, pelo Espírito, que eu expulso se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Isso aqui é uma virada, irmãos, amém? Já que para expulsar o demônio, que é do reino das trevas, Jesus está operando num outro reino, que se chama reino de Deus, né? Que não tem nada a ver com o reino das trevas. Ele está dizendo, e ali, nesse capítulo, vai falar sobre a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Que blasfêmia é essa? É porque a Bíblia diz que ele expulsava demônio pelo dedo de Deus, e o dedo de Deus representava o próprio Espírito Santo, amém? Então, irmãos, é uma virada. O reino de Deus é uma virada. Isso é um testemunhar de Jesus. Existe um reino e ele veio trazer esse reino, e nós somos os súditos desse reino, os filhos do reino. Amém. Glória a Deus. Irmãos, primeiro item que eu queria falar para nós: o que é uma religião faz e o que um reino faz. O reino, primeira coisa, uma palavra máxima do reino que você deve entender é a influência desse reino. O rei tem toda uma influência sobre o seu território, sobre todos aqueles que o servem. E nós que estamos dentro desse ambiente, nós somos embaixadores desse rei, embaixadores de Cristo Jesus. E para isso eu preciso explicar para você o que é ser um embaixador. O que é ser um embaixador? O que é uma embaixada? Uma embaixada é uma representação legal do próprio país que você é de origem, lá em outra nação. Amém? Nós estamos, quem é o embaixador? Aquele que representa legalmente, tem autoridade máxima do Estado brasileiro, por exemplo, lá em Israel, a embaixada do Brasil em Israel. Lá, irmãos, é um território exclusivo do Brasil. Lá onde tem aquela área da embaixada é um território exclusivo do Brasil. Ali é um Estado brasileiro em determinado lugar. Porque quando acontece uma guerra, os caras querem logo atacar a embaixada? Porque a embaixada, porque eles querem destruir a base daquele país ali. Então, embaixada é isso. E quem é o embaixador? O embaixador é um líder político, é um líder representativo, tá? Representativo, que está representando aquela nação ali. Amém? Mais lá adiante, eu vou precisar disso aqui que eu estou falando para vocês, para eu poder explicar a respeito disso. Então, o embaixador tem autoridade, ele tem representatividade, ele fala exclusivamente, não por sua opinião, mas fala exclusivamente o que o seu governo pensa, né? As relações internacionais ali. Então, irmãos, trazendo para a palavra, o que significa isso? Nós somos embaixadores do reino dos céus, aonde? Na terra. Nós somos os representantes legais
do reino dos céus na terra. Pergunto para você, isso é grande ou é pequeno? Ei, irmãos, é grande ou pequeno? Eu estou sozinho aqui nessa mensagem? Não, grande, é muito grande. Você ser o representante do país ali. Agora imagine você ser representante de Deus na terra. Isso é reino. Isso é grande, isso é poderoso. Isso é majestoso, isso é glorioso. Para isso, o que vai acontecer? Primeira coisa que o reino tem que ter, que quem representa esse reino é uma influência. O primeiro ato, irmão, de alguém que está representando o reino na terra, que são os filhos de Deus, que são os filhos do reino do seu amor, é a influência. O evangelho é a influência. E sobre influência, eu vou precisar da ajuda da Camila. Camila, vem cá, traz lá para mim. Pode trazer aqui, Camila. Amém. Coloca bem aqui, Camila. Isso ainda não. Aquilo outro lá. O maior ato do reino é a influência. Amém? Isso, coloca bem aqui. Eu briguei hoje com essas coisas lá em casa, tá? Isso. Representando. Eu nem perguntei para as irmãs, né? Para as irmãs, olha, não é comercial não, vou até virar aqui. Amém? Influência. Já que nós somos embaixadores do reino, a nossa tarefa principal como embaixador, a nossa tarefa número 1 como embaixador do rei, como representante do rei, é o quê? É trazer influência do reino dos céus para a terra. Lembra da oração de Jesus? Venha o teu reino, faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. É trazer os céus para a terra. Aleluia. Então, irmãos, eu quero estimular você, encorajar você a andar como filho do rei. Amém? A pensar como filho do rei. A ter sonhos e projetos como filho e como uma filha do rei na terra. Aleluia. Quero trazer isso para você. E qual é a nossa influência? Qual é a influência? O reino, ele é como um fermento. Ele é como um fermento e o mundo é como a massa. Irmãos, nesse contexto aqui de... Passa lá, Solimar. Pode passar. Mateus 13:33. Fala um pouco dessa parábola. Testemunhar e influenciar. Disse-lhes outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado. As irmãs entendem muito mais do que eu sobre isso aqui. Eu, por exemplo, eu fui tentar fazer aqui, irmãos, eu sofri, mas eu coloquei a mesma porção, fiz uma massazinha aqui e coloquei fermento aqui. E aqui eu coloquei a mesma porção. Só que essa aqui, ó, cresceu. Dá para ver que cresceu? Não posso quebrar o negócio da dona Regina. E esse aqui, ó, ficou bem pequeno. Este aqui não tem fermento. Depois eu vim descobrir que tinha que cobrir. Eu deixei dentro da vasilha e não cobri, ficou lá, mas não cobri. Então demora mais a crescer, né? E coloquei o fermento. Coloquei o fermento. Aqui eu coloquei o fermento, ainda está crescendo, está descansando, como diz o pessoal, está descansando. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre influência. Fermento na Bíblia tem 2 significados. Tem um positivo, tá, irmãos? E tem os negativos. Eu quero falar hoje da parte positiva. Amém? Existem fermentos na parte negativa. E desde o Levítico fala a respeito disso, né? Paulo fala a respeito disso em Coríntios capítulo 10. Mas hoje quero falar sobre a parte positiva. Então preste bem atenção. Eu vou falar sobre alguns itens do fermento. Como é o fermento e como é a sua influência? Por que o fermento influenciou essa massa? Fez com que essa massa crescesse aqui. Irmãos, o fermento, ele é igualzinho um açúcar bem finozinho, um salzinho bem finozinho, né? Bem fino. Parece ser tão insignificante, mas ele tem um poder de influenciar, de fazer crescer as massas. Amém? Anote aí, quem estiver anotando no seu celular. Irmãos, primeiro item.
Como é que o fermento influencia, irmãos? Primeiro item. Um fermento dentro de um pacote ou de um invólucro desse, só aqui, se ele tivesse separado só aqui, ele não vai fazer nada. A Bíblia está dizendo: o reino de Deus, dos céus, é como semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha até ficar tudo levedado, e diz que cresceu. Irmão, se eu pegar esse fermento e guardar lá dentro, meu irmão, se você guardar tudo que Deus te deu para trazer desenvolvimento, crescimento, e guardar, não vai funcionar. O primeiro item é esse: o fermento dentro do pote é sem poder e sem ação. Não vai funcionar. Se algo que estiver dentro de você e você não liberar isso dentro de você, não adianta, irmãos, não vai funcionar. Amém? Aqui domingo, a gente está todo mundo aqui, todo mundo domingo. Aqui, irmãos, na influência para fora, a gente não funciona. Dentro a gente funciona. Comunhão, hoje, por exemplo, um culto de adoração, nós cantamos, louvamos, então temos influência. Temos uma ação entre nós, de edificação, de adoração ao Senhor. Mas lá fora, hoje, nós não estamos influenciando. Lá fora não. O máximo que as pessoas passam ali e olham, olha, é uma igreja ali, quem sabe outro dia eu vou vir. Então, irmãos, se nós formos um fermento, que ficarmos recolhidos, a gente não tem como influenciar as pessoas. Porque o reino tem que operar onde? Na massa, né? O fermento tem que operar, me dá esse papel bem aqui, tem que operar na massa. E o que é essa massa, irmão? A massa é o mundo, são as pessoas. As pessoas precisam ser influenciadas por nós. Religiosamente, não, com uma visão de reino, de transformação, com uma nova mentalidade do reino dos céus, habitando dentro de nós. Então, se o fermento, irmão, ficar só parado aqui, não adianta, guardado, nada. É como todo depósito, toda riqueza que Deus já deu para você, e você guardar e não falar e não compartilhar, não vai funcionar. O crescimento da igreja hoje depende de quê? Desse fermento levedar toda a massa. Amém? Então, irmãos, não fique escondido. Primeiro item. O segundo item, irmãos, pode passar, Solimar. Pode passar. Como funciona o fermento? Pode passar. Primeiro, o fermento não tem ação nenhuma quando está dentro do pacote. Acabei de falar. Não tem. Não tem. Como que eu vou saber que você carrega algo em Deus, uma habilidade em Deus, se você não funcionar? Não vai funcionar, se eu não funcionar. Então, reino é ativação. Segundo item, o fermento parece sem valor e sem significado. Irmãos, é aqui, ó, parece ele tão insignificante, né? Uns pozinhos aqui dentro, mas ele tem um poder de influenciar a massa e fazer a massa crescer. Amém? Aqui diz, pode voltar, o fermento parece sem valor e sem significado. Parece que nós somos insignificantes, sem significado. É apenas como se fosse uma areiazinha, uma coisa aparentemente sem tanto poder. Mas ela, irmãos, as irmãs que sabem disso, vão fazer um bolo, vão fazer, por exemplo, massa de pão. Elas começam a colocar fermento lá e de repente aquela massa vai crescendo, o bolo fica grande, as coisas ficam grandes. Então, irmãos, nós precisamos trabalhar, porque nós parecermos e não parecermos com o mundo, como todo mundo é. O mundo olha para nós e diz: cara, esses caras são insignificantes. Talvez as pessoas olhem para a igreja Abapai aqui, nosso testemunho aqui, uma igreja pequena. Mas, irmãos, nós podemos trazer significado na vida das pessoas através do evangelho que nós carregamos. Amém? Glória a Deus. Então, terceiro item: o fermento nunca fica intimidado pelo tamanho da massa. O fermento, irmãos, quando ele olha a massa ali, que é grande, de pão, ele vai ficar com medo? Não vai. A massa não vai meter medo nele. Por quê? Porque o fermento tem poder, irmãos. O fermento vai influenciar a massa. Ele vai mudar a estrutura da massa. Não é isso?
Então, se o fermento pudesse falar, o que ele falaria? Ele ia dizer, olha massa, você me acha tão pequeno, mas eu quero falar uma coisa para ti. Quando eu entrar dentro de você, massa, você pode ser grande, você tenta me intimidar, mas eu quero dizer para você, o fermento podia dizer para a massa, olha massa, tu agora és minha. Eu vou te ocupar totalmente, vou ocupar você totalmente. Isso é o que nós devemos fazer, irmãos, quando nós começamos a tocar no coração das pessoas com o evangelho de Jesus, com o amor de Jesus. Isso nós devemos fazer. Então, a massa vai o quê? Ela vai influenciar, ela não vai ter medo. Ela vai dizer assim, o fermento nunca vai poder trazer intimidação por causa do tamanho da massa. A massa nunca vai poder dizer, eu sou maior que você, e você não pode me influenciar. Mas um pouco de fermento vai levedar toda a massa. Amém? Amém? Irmãos, nós podemos influenciar primeiro nosso casamento, primeiro nossa família, primeiro todas as pessoas que estão ao nosso redor. E não é aqui dentro só não, é lá fora, irmão, lá fora. Terceiro item é esse, o fermento é tão pequeno, mas ele pode dizer, olha massa, você vai ser minha, porque eu vou te possuir, e você vai crescer. Quando formos todas as áreas da nossa vida, trabalho, estudo, né? Todas as áreas que você tiver, negócio, em qualquer outra área, igreja, em qualquer outra área, irmãos, há poder no que nós carregamos em Cristo Jesus. Amém? Há poder. O mundo precisa provar do que? Da influência que nós temos em Jesus. Quarto item em relação ao fermento. Aqui. O fermento tem um porém. O fermento, ele não é influenciado pela massa. E a massa é o mundo, irmãos. A massa é o mundo. A massa são as filosofias do mundo, o padrão do mundo, tudo que o mundo tenta trazer sobre nós. Isso é a massa. Mas o fermento está dizendo assim, o quarto item está dizendo, o fermento não é influenciado pela massa. O fermento, irmãos, ele influencia a massa, não a massa influencia ele. Amém? Quando o fermento entra na massa, ele não se torna a massa, mas a massa se torna o fermento. O que eu quero falar para vocês, para nós aqui como igreja? Quando você entra na vida de alguém, irmãos, começa a ter relacionamento com a vida dessas pessoas, em Cristo Jesus, pelo poder do Evangelho, elas devem se tornar o que você carrega em Deus, um filho de Deus, no mínimo um filho de Deus, ou os valores que você carrega devem passar para essa pessoa, amém? Transferir para essa pessoa. Então, não é a massa que influencia o fermento, mas é o fermento que influencia a massa. Então, não temos medo do mundo, nós não nos tornamos como eles, e eles devem se tornar como nós, amém? Muitas pessoas se perdem aí, irmãos. Por quê? Porque a identidade dessas pessoas, a defesa da identidade delas, sucumbe quando elas estão no meio de uma galera, no meio de certas pessoas. É muito fácil, né, jovens, principalmente, ser influenciado. Não são jovens, irmãos. Tem homens que amam muito dinheiro, que são influenciados por corrupção. Parece que é o Luciano Subirá que conta uma história, e eu gosto de contar essa história, talvez já repeti aqui para vocês, eu vou contar para vocês. Era um pastor, irmãos, né? Ele dizia o seguinte, ele disse, eu vou tirar férias, um pastor muito influente, tinha programa de rádio, programa de televisão, e ele resolveu viajar para visitar a irmã dele, mais ou menos 3.000 quilômetros, pegou e foi embora, viajou, vou tirar férias da igreja, né? Tirou férias, e esse pastor chegou lá perto dessa cidade da irmã dele, quase 3.000 quilômetros, como se fosse daqui para São Paulo, aproximadamente. Quando chegou perto na estrada, dirigindo, ele viu uma lanchonete, um bar. Chegou nesse bar, ele disse, puxa, eu estou com calor para caramba, eu vou tomar uma cerveja. Ele pediu uma cerveja pro cara lá. Um copão de cerveja, bem uma cerveja. Tomou a primeira, tomou a segunda, ele disse, não tem ninguém aqui perto da minha igreja, eu estou a 3.000 quilômetros da minha igreja, ninguém vai ver. Ele foi pagar a conta, e quando ele foi pagar a conta, na hora que ele foi pagar a conta, obrigado, o rapaz, né, que foi atendê-lo, disse assim, ele falou, quanto que é, meu filho? Ele disse, não, para pastor não é nada. Aí ele disse, mas por quê? Como assim, como você me conhece?
Todos os dias, a tua irmã que mora aqui nessa cidade manda uma mensagem sua, um devocional seu, diário, e eu assisto o senhor lá na sua igreja. Todos os dias tem um link lá no YouTube e eu assisto o senhor. Para pastor não é nada. Sabe, irmãos, nós temos que aprender a influenciar o mundo, não o mundo nos governar. Aleluia? Nós temos uma identidade, e a nossa identidade está em Cristo Jesus. Amém? Quinto item. O fermento muda a condição da massa. Irmãos, essa massa ela era bem pequenina, na verdade ela era menor que essa aqui, ó. Mas quando eu coloquei fermento aqui, apesar da minha inexperiência, ele começou a mudar a condição dessa massa. Sabe, irmãos, o que é isso? Quando você for a um lugar, tem que haver diferença nesse lugar. Amém? Quando você estiver num lugar, em ambiente, tem que haver diferença. As pessoas têm que perceber que nós existe um espírito diferente. Eu gosto muito de Josué e Caleb. A Bíblia diz que havia um espírito diferente neles. Eles eram um cara diferenciado. Não é que eles eram superiores, outros, não é isso. Não estou falando de falsa religiosidade. Eu estou falando que eles carregavam em Deus, o que eles eram em Deus. Amém? O fermento, quando você for a um lugar, numa festa, em qualquer outro lugar, quando você está no meio de pessoas, as pessoas têm que perceber, esse cara é diferente. Amém? Essa jovem é diferente, esse casal é diferente. Tem algo diferente neles e eu quero isso aí, porque eles estão influenciando. Irmãos, o evangelho influencia as pessoas. Aleluia? Quantos creem nisso? Amém. Sexto item, irmãos. Esse aqui eu gosto, irmão. Eu gosto. O fermento trabalha calado. Você já ouviu falar que a mulher diz sobre a massa? Deixa a massa Como é que é o nome? Deixa a massa descansar. Por quê? Porque o fermento está agindo ali. Se eu for ficar movimentando ali, fazendo barulho, um bocado de coisa, não vai dar certo. Não vai conseguir. Deixa a massa descansar. O fermento trabalha calado, irmãos. Irmãos, o reino é como um fermento. Você nunca vê o fermento trabalhando, mas você vê a massa mudando. Aleluia, aleluia. O reino é como um fermento. Você nunca vê, irmãos, o fermento trabalhando ali, mas você vê a massa mudando. Você vai olhar lá, né? Puxa, já cresceu mais. Tantas horas, meia hora já cresceu. Jesus tinha um perfil. Ele trabalhava nas multidões, nos discípulos. Muitas vezes Jesus não falava muito, irmãos, mas ele influenciava, ele trazia o seu exemplo. Isaías 64, versículo 4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvidos percebeu, nem com os olhos viu, um Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus está trabalhando em nós, irmãos. Deus está trabalhando. Deus está trabalhando nos casamentos, Deus está trabalhando no nosso caráter, Deus está trabalhando, mas muitas vezes Deus está trabalhando calado. Às vezes, irmão, a gente faz muito barulho e a gente acaba espantando a ação de Deus. O fermento, irmão, nunca força algo. O fermento não vai ficar dizendo para a massa: massa cresce, massa, vai massa, vai. Não vai falar, não. Ele vai ficar calado e vai agir ali, vai ficar ali, quietinho. Por quê? Porque o fermento tem o poder de influenciar a massa. O fermento nunca vai forçar a massa, ele impacta naturalmente e trabalha calado. Eu vou mostrar uma coisa em relação ao perfil de Jesus. Sabe por que o mundo ainda não muda, irmãos? Principalmente, uma das frases, que não é do Luiz Hermínio, mas uma das frases que ele cita muito, e alguns outros citam muito, irmãos, é o seguinte: a grande questão de transformação do mundo, irmão, não é a presença do ímpio, mas a ausência do justo. Porque o reino, nós às vezes não conseguimos influenciar as pessoas. Porque às vezes, irmãos, nós somos apenas evangélicos e crentes barulhentos. E às vezes, irmãos, nós pregamos um evangeliquez aí e não conseguimos acessar calados a vida das pessoas. Sabe aquele texto que está me vindo à mente agora? Aquele texto que fala da mulher, que ela vai ganhar
o seu marido ímpio. Sabe aquele texto? Vai ganhar o seu marido ímpio. E diz que sem palavras, olha aí, sem palavras, ela vai ganhar o seu marido. Como ela vai ganhar? Pelo seu testemunho, pelo seu amor. Não adianta, irmão, a irmã ser uma reteté, canela de fogo e não sei o que mais, fala na igreja e outra coisa, ou o homem, mesma coisa, e chegar em casa, dar um mau testemunho, falar mal dos outros, brigar com a mulher, né, xingar o filho. É um ambiente turbulento dentro de casa, não tem paz. Não adianta isso, irmão, não adianta isso. Isso é um engano. Mas a Bíblia diz que aquela mulher que é cristã, ela vai converter o seu marido sem palavras. Por quê, irmão? Porque ela vai dar um testemunho. Vai dar um testemunho. Às vezes nós somos apenas barulhentos, irmão. O mundo nos vê mais como homens religiosos, cheios de evangeliquez, barulhentos, mas muitas vezes sem influência. Sem influência. Olha para nós, tem cheiro de crente, jeito de crente, carrega uma Bíblia grandão. Às vezes, irmãos, às vezes é assim, né? Tem gente que anda com uma Bíblia imensa no seu carro, mas não dá testemunho. Peca com a Bíblia ali, irmão, no seu carro. Sonega, né? O guarda de trânsito com a Bíblia ali. Então não é o tamanho da Bíblia, mas é o tamanho do seu coração que está na Bíblia. Bíblias grandes, vestes grandes, caqueado de crente, jeito de crente, né? Falar de crente, um bocado de coisa, irmãos, mas não é filho do reino. Infelizmente não é filho do reino. Porque reino não é religião. Reino é vida, reino é novo nascimento, reino é lidar com Deus. Nós mudamos até o nosso timbre de voz. Hoje eu estava vendo na internet, irmãos, passou na internet, no Instagram, uma coisa interessante. Não é criticando, tá, irmãos? Não estou criticando os irmãos, amém? Não pense que eu quero denegrir os irmãos pentecostais, principalmente. Pentecostais, a enésima potência, né? Os mais que nós somos, eu creio no Pentecoste, aleluia. Mas, irmãos, uma meninazinha desse tamanho, não sei se vocês viram, desse tamanho, fala igualzinho uma pregadora aí, igualzinho, tem todo jeito a pregadora, só que tal, aquele jeitão, engrossa a voz, aquele outro negócio, pá, tal, né? E os comentários comendo lá. Uma pessoa colocou lá, essa menina não tem identidade, não. Essa menina não, o que ela vai ser? Ela só consegue imitar aquela pessoa. Irmãos, às vezes a igreja, né, ambiente de igreja, está formando pessoas assim, irmãos. Entendeu? Né? Um dia desse pregaram um cara aí, um cara matador, não sei quanto, o cara pregava, não sei o que, até falava em língua e outra coisa. O cara era matador, matador, roubador de banco e outras coisas. Então, irmão, não é a nossa performance que vai fazer Deus olhar para nós, entendeu? E nem as pessoas verem, mas é nós sermos quem nós somos em Cristo, amém? Mudamos até o nosso timbre de voz. Parece que a gente muda o timbre de voz. Para que isso, irmão? Para que isso? É claro, você tem uma hora que você se empolga, né? Aleluia, glória a Deus, amém. Você se empolga. Irmão, mas não é a tua personalidade. Jesus te criou daquela maneira. Glória a Deus. Ele te ama dessa maneira. Calado, uns falam mais, outros menos. É assim mesmo, nós somos o que somos. Já pensou se a gente fosse todos iguais? Deus me livre, misericórdia. Como diz outro, vilge, né? Misericórdia. Vamos lá. Amém. Ser voz é ser diferente. Ele não é ser turbulento, não é ser barulhento o suficiente. Não é isso, irmãos. Ser uma voz é ser uma voz que influencia. Jesus, em João 4, quando ele chega com aquela mulher samaritana, ele vai lá, né? Os discípulos vão comprar comida, chega lá, ele não chegou e disse assim: olha, mulher samaritana, eis que eu estou aqui, eu sou o Messias, e tu está errada, né? Eu sou o Messias, vem me adorar. Ele disse: não, me dá um copo d'água. Você pode me dar um copo d'água? Não foi isso? Ela olhou para ele e disse assim: mas como sendo tu judeu, me pede a mim, mulher samaritana, um copo d'água? Ele disse: ele começou a iniciar uma conversa. Irmão, se ele viesse com aquele juidez, né? Vamos lá, o estilo de judeu, né? Falando da Torá, ele não tinha acessado o coração dela. Mas o que ele falou? Se tu soubesse,
ou se ele viesse como um grande religioso, tu és adúltera, ouviu? Tu já foi o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, e assim vai, né? Faria assim, né? Acusando. O que ia acontecer, irmão? Ele não ia acessar o coração dela, mas ele disse assim, no relacionamento, na conversa, ele disse, olha, se tu soubesse a água que eu tenho para te dar, uma conversa, um relacionamento, tu me pediria água viva, e me diria água, e eu te daria água viva, e nunca mais você teria sede. Aí ela disse, então me dá dessa água. Numa conversa, num homem praticamente tímido ali, ele fez o que, irmãos? Influenciou aquela mulher. E a Bíblia diz, aí sim, meu irmão, ela foi a voz. Ela saiu correndo para dentro de Samaria, na vila, e lá ela arrebatou muitas pessoas para Jesus. Jesus, quando foi ser preso, também precisou ser identificado, irmãos. Por quê? Porque ele não tinha esse caqueado do judaísmo, tudo da religião. Ele era um rei servo, sim, mas ele era comum no meio das pessoas, ao ponto que ele era um mestre, né? Não tinha uma estola tão bonito, alguma coisa, mas ele foi identificado com o beijo de Judas. Amém? Quantos estão entendendo? No momento de prendê-lo, Jesus, irmãos, ele, nesse sentido, ele era tão calado, mas ele era assertivo, e ele era influenciador. A Bíblia diz que muitas vezes Jesus entrou no templo a observar. Às vezes a gente entra, não é perigo, não é problema a gente observar, irmãos. Principalmente quando nosso observar, a gente está observando o ambiente da glória de Deus, está vendo Deus agindo nas pessoas, né? Mas Jesus, ele era calado e foi assertivo, mas foi também influenciador, e foi influenciador de vida, que se relacionava com a humanidade com a humanidade comum aos homens, que tiveram dificuldades, né, de identificá-lo no meio do povo. O sétimo item, amém? Já vamos terminar. O fermento tem que estar na massa para poder afetá-la. Irmão, se o fermento não estiver na massa, não vai afetar. Tem que agir. Amém? E qual é o problema, irmão? Se esse fermento ficar evitando essa massa, ele não vai entrar na massa. Nós, muitas vezes, evitamos o mundo, evitamos as pessoas. Às vezes não conseguimos conversar com pecadores, porque a gente se acha religiosamente superior a eles. Tem esse negócio. E começamos a evitar as pessoas. Mas pastor, eu vou sentar na roda dos escarnecedores. Não, irmão, não é isso que a Bíblia está falando. Você pode se relacionar com as pessoas, mas você pode deixar as pessoas, a massa, ser o fermento, ao invés de você ser o fermento. Vá no mundo, fale com pessoas, influencie as pessoas, fale do amor de Jesus. Você não pode mudar aquilo que você abandona. Isso é verdade. A gente não pode mudar. Se a gente, por exemplo, quer mudar realidades nessa cidade de casamento, como não falar de casamento? Se a gente quer mudar a realidade de caráter, como não falar de caráter? Se a gente quer mudar a realidade de santidade, como não falar de santidade? Se a gente quer mudar realidades de fidelidade, de honra e outros valores, como não falar nisso aqui? A influência é para transformar. É por isso que Deus te deu esse emprego muitas vezes, irmão. Irmão, eu tenho um emprego ali. Ih, rapaz, eu vejo coisas das trevas lá. É por isso que Deus te colocou lá, para você ser luz. Amém? Irmãos, eu trabalhei num ambiente, fala para vocês essa história, verídica, tá? 1995. Eu trabalhei num ambiente e eu coordenava aquele ambiente. Sim, era uma área de objetos, né, de encomendas. Engraçado que todos os concursados que iam entrando eram homossexuais. Entrava o primeiro e o pessoal dizia assim: ei, vou mandar lá para o Samuca. Dizia, vou mandar lá para o Samuca. Aí veio o primeiro, veio o segundo, veio o terceiro, veio o quarto. Bom, mais ou menos 5 gays homossexuais, né?
E aí naquela época eles apelidaram o meu setor da gaiola das loucas. Dizer, lá é a gaiola das loucas, né? Irmãos, fala para a glória de Jesus para vocês. Eu só não consegui evitar, irmão, e é com muita tristeza no coração, que um deles se suicidou. Muita tristeza no coração, porque eu sempre falava, ele dizia, Samuca, eu quero falar contigo, tá? Eu quero conversar contigo, e eu dava meu tempo para ele, para conversar ali. Um deles se suicidou, infelizmente. O outro morreu de AIDS, mas eu sempre estava falando de Jesus. Irmãos, eu falava do pecado, eu falava que estava errado, mas eu falava com amor, falava com verdade, me posicionava, mas nem mesmo assim, irmãos, eu creio que a semente estava nele, em nome de Jesus. Irmãos, uma luz só vai brilhar se ela estiver nas trevas. Nós só vamos influenciar pessoas se nós entrarmos em ambientes que precisa de luz. O Evangelho é o Evangelho da luz. Deus nos colocou em ambiente de trevas para brilhar a luz de Cristo. O Evangelho e o reino nele. Muitos querem o papel de crentes e apenas evangélicos, mas Ele nos coloca como cidadãos do reino para brilhar. Amém? Cidadão do reino para brilhar. E o oitavo e último item, eu creio que é penúltimo. O fermento é ativado pelo calor e pressão. Preste muito bem atenção que eu vou falar a respeito disso. Irmãos, está havendo o quê? Um calor e uma pressão. Geralmente o fermento fica, a massa fica meio quente, né? É isso mesmo? Ela fica um pouco, vai influenciando. É isso que acontece? Olha, só Solimar entende. Água morna. Esse aqui não sei se é biológico. Fermento químico, em pó. No forno, né? Isso, no calor. Então, quando ele entra lá, olha aí, tá vendo? Quando ele entra no forno e na pressão, aí ele vai, né? Vai influenciar. Irmãos, o fermento é ativado pelo calor e pressão. Quando Jesus fala que o reino dos céus, através de João Batista, diz assim, o reino de Deus é tomado à força, ele está falando de pressão ali, irmão, né? Essa semana um irmão falou para mim, pastor, me fala um pouco sobre força e sobre poder. Eu fui para a Bíblia, pesquisei algumas coisas e mandei para ele. Poder é Deus agindo, força é a sua participação máxima para mudar a sua própria vida. Amém? Por isso que diz, daquele que me ama de todo o seu coração, de toda a sua força, né? Força, tem que ter força, irmão, tem que ter força. Tem que ter força para congregar, tem que ter força para estar aqui. Amém? Então, há calor e pressão. Jesus disse, o meu reino é como um fermento. Quando o Senhor nos coloca debaixo de pressão, irmãos, sabe o que vai acontecer? O que acontece quando nós ficamos debaixo de pressão? Quando a massa fica lá no forno, o que vai acontecer? Ela vai o quê? Crescer, ela vai se expandir. A gente não gosta de pressão, irmãos. Não gosta de pressão. Mas Deus usa a pressão e usa irmãos, e usa pessoas, usa liderança e usa pessoas entre nós para nos dar pressão. É nesse momento que você diz, agora eu vou crescer, mano. Vou crescer. Lembra da mensagem da águia que eu falei aqui? Da águia, da estrutura da águia, que ela consegue entrar em ambientes de tempestade? Por quê? Porque ela enfrenta as situações. É hora de crescer. Sem pressão, a gente não cresce. Eu não estou falando opressão, estou falando pressão, irmãos, que Deus nos dá. Nós vamos reproduzir e vamos multiplicar. Aqui eu escrevi uma coisa, vá para Paraupebas, para influenciar, porque o fermento, na calor e na pressão, vá para Paraupebas é uma cidade. É aquela cidade, mas eu posso dizer, Senhor, Paraupebas, eu estou aqui, mas é uma cidade que tem muita violência, é uma cidade que tem corrupção, é uma cidade que tem prostituição, é uma cidade que tem bebedeiras, lá tem uns bar perto de casa que me perturba pra caramba, irmão. Perturba a noite toda, às vezes não consigo dormir, está lá, bebedeira, mas eu tenho que amar aqueles bêbados. Tem facção, tem quadrilhas, tem muito divórcio nessa cidade. Tem pessoas que são escravas do trabalho aqui, só vieram para ganhar dinheiro, só para trabalhar.
Tem muitas, irmão, mas tem muitas igrejas aqui também, muitas igrejas. É um lugar que tem muito evangélico. Hoje à noite você vai se encostar num crente ali, no outro crente ali. É muito crente andando na rua, é muito crente. Graças a Deus, muito crente. Mas tem muitas igrejas cheias de evangélicos, irmãos, que infelizmente não estão fazendo nada, não se importam com as pessoas. Vão para o culto, estão lá adorando e tal, e acabou. Não conte comigo. Eu sou apenas um senhor telespectador. É a questão, acontece, às vezes, quando eu cheguei aqui para o pé, eu vi muito crente, puxa, glória a Deus, eu estou no céu. Será que está no céu, irmãos? Às vezes a gente vê os próprios líderes das igrejas, tão casados com a política, tão casados com a corrupção, tão casados com outras coisas. Eu sei porque eu estou no meio dos pastores, eu vejo a barganha, irmão. Eu vejo a manipulação, eu vejo muitas coisas, e muitas vezes até não vou às reuniões por causa disso. Me entristece. Tem muitas igrejas cheias de crentes evangélicos, muitas vezes sem fazer nada. Tem crentes carnais, irmãos, tem crentes almáticos, tem crentes trabalhosos pra caramba, irmão, dão muito trabalho. Senhor, misericórdia. Mas tem muito crente que faz muito barulho, irmão, faz barulho demais. Pastor, conta comigo. Pode contar. Só faz barulho, irmão, mas não traz influência, não traz transformação, não traz o coração aliançado diante de Deus. O Senhor pode dizer para nós nessa noite: vá, ide, você é um fermento. Você é um fermento que vai influenciar em todos os ambientes, ambiente de negócio, irmãos. Eu que dei aula, até hoje, graças a Deus, irmãos, tenho alunos que me ligam, pessoas que me ligam, às vezes: pastor, professor, dá para o senhor orar por mim? Cara de 4 anos, 5 anos atrás, vai orar por mim, se lembrou de mim, graças a Deus. Um dia desse, um cara entrou em depressão profunda e ligou para mim e disse: eu quero me matar, eu quero me suicidar. Foi até eu, o pastor Fran, fomos lá, passamos uma manhã com o cara lá, tentando ajudar ele. Amém? Vá, você pode mudar uma cidade. Como? Mudando a sua vizinhança, mudando as pessoas, transformando pessoas, influenciando pessoas. Quem muda é Jesus, né? Nós não mudamos ninguém, nem nós mesmos, irmãos. Irmão, debaixo da pressão, você pode ficar entusiasmado? Se você é um filho do reino, você pode ficar entusiasmado. Mas se você é um filho de uma religião, a primeira pressão que vier sobre você, irmão, você vai ficar desanimado. E às vezes é natural a gente ficar desanimado. Quem não desanima? Paulo diz: quem não desanima que nem eu? Quem não enfraquece que nem eu? Quem não se entristece? Graças a Deus, somos humanos. Mas, irmãos, o nosso espírito tem que se entusiasmar, ele tem que se encorajar. Porque, irmãos, nós temos que continuar por amor a Jesus, e por amor à nossa família, e por amor ao nosso casamento, e por amor às pessoas, por amor a Cristo e ao reino, continuar isso. O povo de Deus de verdade, ele vai amar a pressão e o calor, porque ele vai crescer. Não como crentes evangélicos, porque crentes evangélicos, irmãos, não gostam de pressão. Hoje, irmãos, tem uma ciranda, sabe o que é a ciranda? É um troca-troca de igreja. Não é porque alguns irmãos saíram aqui, não é por causa disso, irmãos. Eita, o Batman chegou aí, o Batman é o morcego, passou agora aqui, sai. Uma ciranda, irmãos. Hoje nós estamos pregando mais para crente de igreja do que ímpio, né? Pessoa que não conhece Jesus. É um troca-troca de igreja. Por quê? É porque eu não estou feliz naquele lugar. Eu sei disso, irmãos. Os cidadãos do reino gostam da pressão. Pressão é teste de Deus para nos forjar no fogo do Espírito, para nos tornar pedras preciosas como ouro, prata e pedras preciosas. Principalmente, irmão, pedras preciosas. Às vezes você não fala para sua esposa: você é uma pérola preciosa. Mas, irmão, para ela chegar a ser uma pérola preciosa, ela está sendo forjada pelo fogo. Amém? Amém. Vou terminar aqui. Essa semana eu postei algumas coisas e não postei algumas coisas. Eu queria ler para vocês, que eu escrevi e queria ler. Dentre elas, essa aqui a fala não é minha, essa fala é do livro chamado Homem ao Máximo. Diz o seguinte, falando sobre pressão e fogo, né?
E o Rafael pregou aqui sobre colocar lenha, né? Colocar lenha no fogo. E o profeta Micaías chegou depois, pastor, agora já não é mais lenha no fogo. É o quê? É carvão. Já virou carvão, pastor. Já virou carvão, fogo aqui, né? E presta atenção no que as crianças falam, viu, irmão? Na expressão delas. Aleluia. Amém? Eu peguei isso. Nasci no fogo e não suporto viver na fumaça. Por quê, irmão? Fumaça só faz, além de feder, né? A fumaça fede, né? Às vezes fala né? Levanta um bocado de coisa, churrasquinho, né? Nasci no fogo. Que fogo é esse? O fogo do Espírito. E não suporto viver só na fumaça. Amém? Aleluia. Se você vai começar, não pare. Fala para os irmãos aqui. Se você vai começar algo em Deus, não pare. Se você vai parar, não comece. Vou repetir. Se você vai começar, não pare. Se você vai parar, não comece. Aprenda em Deus, fechar ciclos, ser homens e mulheres de aliança e de propósito. Amém? Glória a Deus. Tiago 1,8 diz: homem de coração dobre é instável em todos os seus caminhos. Falta 10 minutinhos aqui para terminar. Em todos os seus caminhos. Homens de verdade têm a responsabilidade final pelas suas decisões. Não são transferidores de responsabilidade. Eles procuram, irmão, cura pelos seus traumas e mágoas, ressentimentos e feridas. Isso são homens que decidem. E eu quero falar para os homens que a gente às vezes demora mais a amadurecer que as mulheres. Não puxando a sardinha para o lado das mulheres. As mulheres às vezes têm uma percepção melhor na questão da maturidade da decisão. E elas nos ajudam nisso. Amém? Eu procuro, irmãos de aliança. Eu procuro irmãos de aliança que estejam biblicamente ligados em conexões de propósito e de construção ministerial. E eu escrevi nesta estação, transcrevi na verdade, nesta estação da igreja e de meu ministério, eu quero dedicar meu tempo e meu trabalho com pessoas de aliança. Amém? Não quero gastar minha energia com pessoas de temporada. Tem um irmão que quer vir congregar conosco, amém? Esses dias. E foi uma pergunta que eu fiz para ele. Irmão, você quer passar uma temporada aqui? Porque é um crente maduro, é um crente já que, inclusive, serve em ministério, né? Tem ministério. O que você pensa daqui a 2, 3, 4, 5 anos? É uma pergunta inusitante, né? Talvez é um... Ele falou, pastor, daqui a 2, 3 anos, se eu estiver com vocês aqui, dentro de um propósito de Deus, eu quero me tornar um pastor, um líder meu, dizer aleluia, glória a Deus, amém. Quero exercer o meu ministério, amém. Eu digo muito antes, irmão. Pode exercer muito antes. Depende muito do seu coração. Irmãos, não estou procurando pessoas de temporada, estou procurando pessoas de aliança. Confiança. Estou falando sobre pressão. Confiança. Confiança é a nossa moeda para uma relação mais profunda. Quer ter uma relação mais profunda? Confiança. Irmãos, eu já aconselhei vários casais, irmãos, vários casais. Casais que traíram uns aos outros. Como é difícil, eu tenho 8 minutos. Como é difícil restaurar a confiança de uma traição. Como é difícil, irmão. Na hora do sexo. Na hora, às vezes, de outro viajar e ficar aí. A pessoa fica com aquele negócio voando na cabeça, aquela desconfiança do diabo, né? Ali, por quê? Porque a aliança foi quebrada, a confiança foi quebrada. E quem é responsável por restaurar uma confiança, irmãos? Eu falava para o casal, ei, quem foi que pisou na bola aí de vocês dois? Não, fui eu, tal. Quando a mulher não ia lá, irmão, e dava 2, 3 chifres no outro, me perdoe pela palavra, no outro vou descontar agora, dá 2, 3 chifres, porque isso é moda hoje, né? Moda, né? Eu vou me vingar. Aí traz 2, 3 vezes mais. Deixa o cara lá embaixo. Quem é responsável por restaurar a confiança é aquele que causou o dano. Confiança não se bajula. Confiança, irmãos, é convivência, é coração na mesa,
é respeitar uns aos outros. Isso é confiança. A nossa moeda de confiança, irmãos, a nossa moeda é a confiança, é a relação mais profunda. Mais profunda. Eu já fiz consultoria em empresa que eu peguei sócio da empresa roubando a empresa. E não era só sócio, filho de dono da empresa roubando a empresa, irmão. Como falar isso pro cara, né? Pro dono da empresa. O cara dizia, não, meu Deus, a Rose até fez comigo essa consultoria na época, né, Rose? Meu Deus, como é que eu... O cara, mas, professor, cara, eu faturo 10 mil reais, 20 mil reais por dia, às vezes, não sei o quê. E o meu dinheiro some, para onde vai esse dinheiro? Não sei. A pessoa que tinha mais confiança, que é filho do dono, era o que roubava mais. E aí, irmão, você vai para uma consultoria, vai passar o pente fino, você vai descobrir, né? Até que chegou o momento que tem a verdade que tem que falar, olha, infelizmente, o dinheiro está saindo por aqui. Está saindo por aqui. E esse problema já não é mais meu, é seu. Vá lá na sua casa, sente com a sua família, com seus filhos, e diga assim, e lave essa roupa suja, depois você me traz, se você quiser. Então, e eu parei a consultoria por causa disso, viu? Parei o negócio porque o negócio ficou feio, entendeu? Homens fiéis. Escolha, pois, homens fiéis. Provérbios capítulo 20, versículo 6, diz: a multidão dos homens apregoa a sua própria bondade, porém um homem fidedigno, quem o achará? Olha aqui, Salomão falando. A multidão dos homens apregou a sua própria bondade. Cara, tem muita gente dizendo que é bom, eu sou bom nisso, eu sou bom naquele outro, tal. Faço isso, faço, acontece. Mas quem é digno? Quem é fiel? Quem é fiel? O homem fiel, quem o achará? Aí Paulo diz, procura, pois, homens fiéis, homens de relacionamento, homens de confiança. Amém? O fogo, irmão, ele trata com toda a nossa língua de maledicência. Toda maledicência fica sempre um resíduo, às vezes, meus irmãos, um resíduo perigoso, porque palavras têm elementos físicos que ficam no mundo espiritual. E eu vou mostrar para vocês em Eclesiastes 10:20 que diz: nem ainda no teu pensamento amaldiçoe o rei, que diz respeito à autoridade, nem tampouco no mais interior da tua recâmara, da tua casa, amaldiçoe o rico, porque as aves dos céus, os demônios, irmãos, levariam a voz, e os que têm asas dariam notícias do assunto. Eclesiastes 10:20. Sabe quando Isaías chega lá, irmãos, no capítulo 6, no capítulo 5, ele vai chegar lá, ele diz, ai de vós, povo, ai de vós, pecadores, tal. Mas no capítulo 6, quando o fogo toca nos lábios dele, ele diz, ai de mim, que sou um homem de impuros lábios, e vivo no meio de um povo de impuros lábios, mas eu vi o Senhor dos Exércitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Ai de mim. Esses seres alados que eu falei aqui de Eclesiastes 10:20, que fala que as asas levam esses assuntos sempre de morte de situações. Pessoas, irmãos, sem aliança, têm facilidade em andar em maledicência, em andar em crítica, em andar em falatórios. Muitos ficam amargurados em suas ofensas, presos em suas próprias almas cativas, muitas vezes pelo orgulho, pela soberba e pela defesa implacável da sua própria opinião. Isso aqui eu escrevi. É assim, irmão. Por quê? Porque às vezes estão feridos num ambiente que se ferem e não conseguem liberar perdão. E o último item pode passar o 9. O fermento é ativado, o 9. Está duplicado, perdão, não deu na hora. O fermento não pode ser mais retirado da massa. Então está aqui, ó. Da feita que o fermento entrou aqui, ele não vai conseguir mais sair daqui. Eu quero ver você tirar o fermento daí de dentro. Não tira. Por quê? Porque ele não pode ser mais retirado. Quando você, irmão, traz vida, influencia vida, estou falando do fermento positivo na vida das pessoas, um dia elas vão se lembrar, cara, aquele cara chato, aquela irmã chata,
talvez aquele pastor, talvez aquela situação, vai trazer algo positivo na sua vida. O fermento não pode ser mais retirado da massa. Na segunda-feira, o que é que você vai fazer, irmãos? Você pode dizer às pessoas que você convive e trabalha: você não vai poder se livrar mais de mim. Amém? Eu vou influenciar a sua vida, eu vou te ajudar. Amém? Eu sei que você está pensando em alguém aí. Amém? Está pensando em alguém. Você vai dizer: você não vai se livrar de mim, porque eu vou te curar pelo amor. Eu não sou perfeito, mas eu vou te ajudar. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé e vamos encerrar. Pode chamar as crianças para a gente orar. Deu certinho um minuto. Você pode dizer, irmão, uma pessoa que você ama: você não vai se livrar mais de mim, porque eu vou orar por você. Porque eu creio no poder de Deus, na minha vida e na sua vida. Eu não sou um religioso. Não somos religiosos. Nós somos filhos e filhas do reino de Deus. Aleluia. Amém. Queria chamar os irmãos para vir orar aqui na frente comigo, para a gente encerrar. Em nome de Jesus. Pode gravar a última ligação. Pode vir para cá todos nós. Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Ser massa ou ser fermento? Eis a escolha. Amém. Pai, nós queremos colocar essa reunião. Podem vir para cá, irmãos. Famílias, sim. Isso. Pai, queremos colocar esse culto nas tuas mãos. Obrigado, Senhor, por esse tempo de palavra, de comunhão. Queremos apresentar as nossas vidas diante de Ti, Senhor. Que o fermento que levede toda a massa seja o fermento da vida, Senhor. Que influencia vida, paz, alegria no Espírito Santo. Em nome de Jesus. Eu oro, Senhor, por esse novo tempo nessa congregação, nas nossas casas, na nossa família. Eu oro pelos nossos casamentos. Eu oro, Senhor, pelos nossos relacionamentos. Eu oro também, Senhor, que essa influência saia dessas quatro paredes. Em nome de Jesus. Que alcance os nossos vizinhos de cima, as pessoas ao redor. Em nome de Jesus. Torna-nos frutíferos em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Nós oramos, Senhor, e nós abençoamos cada irmão, cada criança. Pedimos, Senhor, essa semana proteção na vida de cada criança, na vida dos irmãos. Senhor, eu oro pelos negócios dos meus irmãos, pelos ambientes de prosperidade, Senhor, pelos ambientes de sabedoria, de entendimento, Senhor, na vida empresarial, na vida, Senhor, sentimental, na vida de negócios, na vida espiritual, acima de tudo, Senhor, que venha a Tua graça, a Tua prosperidade, a Tua bênção, em nome de Jesus. Peço que o Senhor nos guie, que o Senhor nos conduza. Senhor, todas as coisas que temos tentado fazer aqui, seja pela Tua vontade, seja pelo Teu querer, pelo Teu reino, em nome de Jesus. Nós proibimos toda ação do diabo, proibimos toda ação de Satanás contra nossas vidas, contra esse ministério e contra a vida dos meus amados irmãos, seja eles quem forem, em nome de Jesus. Declaramos isso nesta noite e abençoamos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, irmão.